Nós vamos, nesse vídeo, fazer a criação de uma aplicação completa, utilizando o Vue.js, usando também os recursos do ViewRouter, para fazer uma aplicação como uma lista de tarefas, similar ao que eu já tenho em uma outra playlist apresentada, é, apresentada anteriormente, que também faz a integração com a Firebase. Neste caso, nós vamos fazer aqui dois vídeos longos. Num único vídeo só eu vou criar toda a estrutura do projeto, e depois nos comentários eu vou colocar nos minutos as partes importantes, na parte que é de layout, da configuração do view router e das partes das telas que nós estamos configurando. E depois nós vamos fazer um segundo vídeo com a integração com a Firebase. Neste primeiro momento, então, nós vamos fazer a configuração inicial dele. Eu vou utilizar nesse projeto aqui o Vuetify, que também é uma ferramenta que nós temos, um conjunto de componentes que são entregues para que a gente possa fazer layout de páginas, né? De uma forma um pouco mais rápida, com CSS, um conjunto de ícones que já é disponibilizado e que nós vamos poder utilizar. Nós poderíamos também fazer com HTML puro, como já fizemos em outros exemplos, como também poderíamos usar o Bootstrap, o Semantic UI, o Bulma, outros frameworks de CSS. Poderíamos também fazer isso. Mas nós vamos fazer aqui, para enriquecer um pouco mais os exemplos, o uso do Vuetify. Então, neste primeiro momento, o que eu tenho criado é apenas o projeto padrão. Eu dei um Vue Create List Router, lista tarefas router, que ele criou aqui nessa pasta, lista tarefas routers dentro da pasta Vue Router. Nós vamos chamar essa pasta, e a partir de agora nós vamos trabalhar aqui dentro. Na internet a gente acha a documentação do Vuetify, então nós estamos aqui, né, vuetifyjs.com, e se nós viermos então na documentação dele, ele vai explicar como nós fazemos para instalar. Nós vamos fazer a instalação clássica usando o VueCli, e é só executar o comando vueadd Vuetify. Mas este comando já vai instalar para nós várias dependências, vários outros detalhes. Se você resolver fazer a instalação manual do Vue, né, utilizando o comando npm install Vuetify ou yarn add Vuetify, instalação normal, depois é necessário então fazer configurações adicionais para que eu possa ter acesso ao pacote de ícones, para que eu possa fazer o transpile, né? Então aqui quando eu fizer um Vue add Vuetify, ele já vai fazer toda uma instalação completa para mim. Então é isso que nós faremos agora com o comando view add Vuetify. Ele vai falar que eu ainda não fiz um commit do projeto. Isso é porque ele faz uma alteração grande no projeto, então pode ser que algo pudesse ser perdido. Então nós não fizemos nada ainda, o projeto está sendo iniciado agora. Então pronto, eu vou adicionar aqui ele vai instalar esse pacote, né, o VueCli, que na realidade já detecta um monte de dependências e ele instala. E também ele já vai fazer uma configuração inicial. Eu vou usar essa configuração padrão. Então, neste momento aqui, a gente vai perceber que ele vai entrar nos nossos arquivos de configuração, já vai fazer uma configuração de transpile. Aqui, não preciso fazer isso manual. Ele instala aqui no package, além daquele pacote do Vuetify, ele instala também os pacotes de Sass, né? Ele instala alguns pacotes adicionais no Vuetify Loader, instala para mim. E a importação do meu pacote aqui, ó, que ele vai importar a partir do Vuetify, ele já coloca aqui no main.js, ele já manda importar o arquivo de Vuetify, então ele já consegue compreender alguns recursos aqui adicionais, né? Já consigo importar do framework, ele já importa o pacote de bibliotecas para mim de ícones, também fez alterações aqui no arquivo do index.html, ó, mandando importar a biblioteca robot, que não tinha antes sendo importada, e também mandando importar os ícones do material design, né? Já importa aqui. Nós vamos usar depois ele na hora que nós vermos como nós vamos utilizar a nossa documentação, né? Como nós vamos utilizar os ícones desse projeto. Então, veja, várias configurações já foram feitas, né? Agora, se eu mandar executar esse projeto com yarn serve, ele já vai mostrar uma página um pouco diferente da outra que nós tínhamos por padrão. Veja, a página que ele vai apresentar, agora é uma página já com os padrões do Vuetify. Ele demora um pouquinho mais também para levantar o modo de desenvolvimento, porque são mais pacotes agora que ele precisa carregar. Bom, agora ele está aqui em produção, né? Então nós podemos verificar aqui, né, na porta 8080, ele já tem uma primeira página sendo levantada para nós aqui usando o Vuetify. A documentação do Vuetify está aqui. Nós vamos agora fazer o layout inicial desse Vuetify. E se nós viermos aqui em Features, na parte de Layouts, ele vai então mostrar para nós, né, que, olha, você
ele vai dizer aqui que o Beautify é feito de forma em que o layout vai se ajustando da melhor forma possível, né? Usando um sistema de grids. Então, ele primeiro tenta colocar uma barra na parte superior, menu lateral com Navigation Drawer. Também ele coloca um rodapé e a parte central, o vMain, fica na parte central do projeto. Mas caso eu tenha só um VApp e um vMain, então pronto, esse vMain vai ocupar toda a página, não vai ficar só no centro, ele vai ocupar toda a página. Se eu colocar só uma app bar e um vMain, ele coloca uma app bar lá em cima e um vMain ocupando tudo. Nós vamos tentar fazer aqui um layout um pouco completo, com um vApp bar aqui em cima, nós vamos colocar um rodapé, que nesse exemplo aqui não tem, e nós vamos colocar um menu lateral de navegação e um vMain aqui no meio. Então, nós vamos começar criando essa estrutura. Nós vamos vir aqui no arquivo app. Já aqui nesse arquivo app, nós vamos apagar tudo que é oferecido para nós. Eu vou, neste momento, criar só uma template simples dele, template praticamente vazia, né? E nós vamos colocar aqui só esse exemplo, né? Um vapp e dentro dele um vmain com um olá mundo. Pronto, vou salvar assim, né? Eu vou compilar e agora aqui já tenho o meu olá mundo. Dando continuidade agora, nós vamos então criar nossa app bar lá em cima, né? Então, nós já vamos começar a criar a app bar. Nós vamos criar com o comando vappbar, componente vappbar. Ele sempre precisa dessa propriedade app. Só o vmain que não precisa dessa propriedade app sendo informada, né? O atributo app. Todos os outros precisam desse atributo. Eu vou falar que a cor que eu quero utilizar aqui é a cor primary, a cor primária, e vou falar que ele vai ter um elevation igual a 1, vai ter uma pequena elevação, né? Prontinho, só isso. Na hora que eu salvar aqui, ele já criou uma barra aqui em cima com uma pequena elevação, perceba que tem um cinzinha bem fraquinho aqui, ó, ele já criou uma pequena elevação. Pronto, feito isso agora, nós vamos usar um outro componente que é o vappbarNavIcon. Esse não precisa de nenhum parâmetro, ele já vai criar para mim esses três risquinhos aqui, ó, né? Então, escuro, se eu usar aqui também a propriedade dark, o atributo dark, né? Então, ele já deixa de branco aqui a cor, né? Eu quero que se o fundo é como se fosse escuro, então as letras serão brancas, né? Então, o ícone vai ficar em branco aqui. E eu vou querer colocar também um outro ícone, que eu não vou fazer programar nada, só quero mostrar um uso dele. Eu quero colocar um ícone que é um ícone de contas. Então, como é que eu faço para utilizar ícones? Aqui eu tenho um exemplo de ícones, ó. E ele vai me mostrar que todos os ícones que nós usamos são ícones do Material Design, por padrão. Mas eu posso utilizar um outro pacote de ícones. É só nas configurações do Beautify eu dizer que eu quero usar outros pacotes de ícones, desde que esses pacotes sejam instalados. Por padrão, ele já instala para nós o Material Design, e nós vimos isso aqui no arquivo de index, que ele já adicionou os pacotes do Material Design Icons. Eu poderia adicionar outros aqui nesse arquivo de index, né? E depois que eu adicionar esses outros, é só eu, então, fazer a configuração nesse arquivo de plugins Beautify. Nós não faremos isso agora, né? Nós vamos usar o padrão, que é o Material Design, e aí se nós quisermos ter acesso à documentação, os exemplos dos ícones, ó, eu tenho aqui essa página que ele abre, e eu posso fazer aqui uma busca pelos ícones que estão disponíveis para mim. Eu quero colocar um ícone que é uma conta, né, um ícone de usuário, então eu posso só procurar aqui, por exemplo, account, né, e ele vai me fazer um filtro. Eu vou, tem esses vários exemplos aqui, eu quero usar esse ícone aqui. Aqui está o nome dele, ó, account. Então, para utilizar no nosso caso, a gente coloca MDI, traço e o nome do ícone. Se eu quisesse colocar esse ícone aqui, ó, eu coloco account box. Ele vai utilizar esse ícone aqui, ó, MDI, traço, account, traço, box. Então, voltaremos no nosso exemplo. Eu vou colocar agora aqui, ó, um outro componente, que é chamado componente de VIcon. E aí, então, o conteúdo, né, o slot de conteúdo dentro, eu vou colocar o nome do ícone que eu quero utilizar, que é o MDI account. Quando eu fizer isso, então, eu coloquei dentro do vMain, na realidade eu quero aqui dentro, né, eu quero aqui dentro do vappbar, ele colocou esse conteúdo aqui no ladinho, esse ícone aqui no lado. Se eu quisesse espaçar esses dois elementos, a gente poderia colocar dentro de uma display flex e colocar um space between entre os dois elementos. Mas automaticamente isso já existe dentro dos componentes do Beautify. Então eu só vou colocar entre esses dois elementos um vspacer e ele faz isso sozinho para mim, né? Ele
já vai espaçar esses dois elementos aqui, né, dentro dessa barra inteira que nós disponibilizamos. Então, eu coloquei um ícone, um nav ícone, coloquei um spacer e o ícone do usuário. Então, tem esses três ícones aqui, um espaço e o ícone do usuário, né? Prontinho, já está sendo feita essa parte aqui para mim. Eu posso querer colocar também um rodapé, né? Então, eu vou colocar depois do meu VAppBar, do meu VMain, depois do meu VMain, eu vou colocar um VFooter. Então, um VFooter, pronto. Também coloco o atributo app, é necessário, né? E eu vou colocar aqui um conteúdo que eu quero colocar, um spam que eu quero colocar aqui, né, um conteúdo. E eu vou chamar aqui de my to-do list, assim. Eu vou querer colocar também aquele símbolozinho de copyright, né? Eu vou colocar um símbolozinho com o ano de 2021, prontinho. Ele vai apresentar para mim aqui essa my to-do list. Aqui deste lado, podia colocar ele centralizado, podia fazer o que eu quisesse aqui, né? Mas eu vou deixar ele assim. E eu posso mudar as cores, então, as fontes. Então, voltando aqui nos ícones, ó, no material do Beautify, eu tenho aqui na parte de estilos, vou achar exatamente aqui onde está, na parte de Text and Typography, posso ver as várias formas de cores que eu estou utilizando, de fontes que eu posso utilizar. Por padrão, a fonte é a fonte Roboto, né? Os pesos que eu estou utilizando, né? Os vários tamanhos que nós temos, né? E eu posso olhar aqui, se eu quiser essa fontezinha Caption, tem a Overline, que é toda maiúscula, tem essa Caption aqui, ó. Então, eu só vou colocar uma classe nesse meu span, né? Que eu posso usar essa fonte aqui, então eu coloco uma class igual a Caption, prontinho, já vai ficar uma fonte diferenciada aqui, ó. Se eu quisesse aumentar o espaçamento, por exemplo, desse elemento aqui, ó, também tem aqui a parte de espaçamentos, né? De espaçamentos, eu posso usar um P alguma coisa, né? Um PA, que todos os pedem em todas as direções, um PT, top, B de bottom, left, right, né? Eu posso usar S, E, X e Y. O X é no eixo X, né? O Y é no eixo Y, né? E o S eu vou utilizar, se eu estiver utilizando aquele módulo que fica invertido, né? Então vai ser a margem direita ou esquerda se estiver no modo padrão LTR, ou senão vai ser a margem esquerda e o padding esquerdo se for no modo RTL, e assim o E também é a mesma coisa, né? Então é só para inverter se for no outro modo. E vai aumentando meus pixels, por exemplo, ó, de 0 até 16, que fica com 64 pixels de margem ou de padding, né? Ou um negativo, né, de N1 até N16, para ficar de -4 até -64. Então, eu posso usar aqui vários exemplos. Vamos colocar um exemplo aqui, ó, neste VFooter aqui, eu vou colocar nele uma class igual a PY, então eu vou colocar no eixo Y dele, um padding de 3. Então, veja, na hora que nós viemos aqui no resultado, ele já colocou o eixo X, o eixo Y, ele colocou um pouquinho mais de espaço, mas aqui é quase imperceptível para nós, mas já colocou um paddingzinho aqui, né, no elemento. Pronto. Agora nós vamos fazer nosso menu de navegação lateral, né, um menu lateral de navegação. E como é que nós vamos fazer isso, então? Nós vamos criar aqui um outro elemento chamado vNavigation Drawer. vNavigation Drawer. Então, temos aqui o topo, né, o menu superior. Temos o rodapé, que eu não coloquei uma cor, né? Veja, não coloquei cor, deixei ele com uma cor padrão, então ele fica só com uma breve diferençazinha aqui de cor, quase perceptível. E agora nós vamos fazer o menu lateral. Automaticamente ele vai fazer para nós isso. Também eu vou colocar aqui a propriedade, o atributo app, né? E ele já vai, bom, aqui ainda não aparece, ó, já apareceu um menu lateral aqui para nós, ó, que não pega a parte do rodapé. O rodapé está aqui, ele não pega a parte do rodapé. Nós podemos colocar aqui algumas configurações que a gente vai querer mostrar para ele, mas por enquanto eu vou deixar só assim. Nós vamos colocar isso e eu vou colocar dentro dele uma vlist, né? E aqui nós vamos poder, na documentação também, ó, de componentes,
é que eu posso fazer menus na Navigation Drawers, e ele dá vários exemplos de Navigation Drawers que eu posso fazer. Ó. Já me traz vários exemplos. E em todos eles, se a gente olhar aqui o código, clicar nesse ícone e ver o código, ele cria uma V-list para mim. Né? Um V-list item. Ele sempre cria uma V-list. Tem vários exemplos aqui que nós podemos seguir. Né? Você tem exemplos bem interessantes já para a gente poder seguir. Eu vou fazer aqui um exemplo bem simples, né? E depois você pode pegar exemplos mais avançados que são disponibilizados ali, né? Eu vou pegar uma V-list, eu quero colocar ela no densa, ou seja, ela vai ficar mais juntinha do que a espaçada. E eu vou colocar a cor dela como primary, colocar a cor primary dela e também a fonte branca, né? Então, vai apresentar aqui para mim, não vai ter diferença quase alguma aqui, porque não colocamos nenhum conteúdo ainda dentro dessa lista. Dentro dessa lista, nós vamos colocar um VList item, vou colocar um item dentro dela. E o primeiro item que nós vamos colocar, então, é um VList. Eu quero colocar aqui um ícone, né, que vai poder esconder ou mostrar a minha lista de tarefas. Lista de tarefas não, esse menu lateral, né? Então, é um VList icon. Nós não vamos programar esse action, nós não vamos programar esse action ainda, e dentro dele nós vamos colocar um veículo, né? E esse veículo, ele vai ter um risquinho para o lado assim, que é um MDI chevron left. Então, prontinho. Tá aqui, ó, ele já vai mostrar esse íconezinho aqui, ó, dentro dessa minha lista aqui, né? Então, já vai mostrar esse íconezinho para nós aqui dentro. Ainda dentro dessa VList que nós criamos, ainda aqui dentro dela, nós vamos colocar um outro item, né? Que vai ser um VList item title. E dentro dele, então, nós vamos colocar um conteúdo, eu vou chamar aqui de H3 e vou colocar minha lista de tarefas. Poderia colocar o nome que eu quisesse, né? Então, ele vai mostrar aqui, opa, não ficou muito bom isso. Vou colocar só lista de tarefas assim. Ele quebrou a linha aqui. É claro, porque ele vai ficar dentro do VList item, então aqui dentro. Pronto. Vai ficar aqui, a lista de tarefas. Posso até deixar a minha lista de tarefas mesmo. Minha lista de tarefas, ele vai ajustar aqui, ó, né? Então tem um ícone e tá aqui a minha lista de tarefas, está dentro daquele VList item, né? Então tá aqui dentro de um list item. Um list item pode ter um action, um title, um content, posso ter várias informações, né? Se eu pesquisar aqui dentro, ó, das listas e eu ver o list item, que é o que nós criamos, ó, ele vai me dizer então o que ele pode ter dentro dele associado, né? O que a gente pode usar dentro dele, né? Por uma questão de organização só, certo? Então, colocamos aqui um VList item. E agora nós vamos colocar um outro componente, né? Para que a gente possa fazer um toggle, né? Dele mostrar ou ele não mostrar, ele esconder ou ele não esconder um usuário. Então, nós vamos colocar o seguinte, nós vamos colocar aqui embaixo desse meu VList, eu vou colocar um VList item. Um VList item. Prontinho, assim. E dentro dele eu vou colocar, eu tenho uma propriedade que é chamada a VList item avatar, que é um avatar. E dentro desse avatar eu vou ter um ícone, e o ícone que eu vou usar é o ícone de conta mesmo, MDI account, que nós já usamos ainda há pouquinho. Então, ele vai criar agora aqui embaixo, ó, um ícone, assim. Veja que como eu criei um novo VList item, não está dentro desse aqui, não está com aquela cor primary, né? Eu coloquei um outro item fora do VList, então não tem aquela cor primary. Pronto, coloquei esse ícone. Logo depois do ícone eu vou colocar um VList aqui fora, né? Eu vou clicar um VList item content. E esse content, então, nós vamos colocar um valor qualquer aqui, que vai ser, no meu caso, vai ser meu nome, Eduardo da Silva. Prontinho. Então, já vai mostrar aqui o meu nome, aqui no lado. E logo depois, eu vou querer colocar um botão, né? Depois desse V, eu vou querer colocar um VBTN, um botão, né? Um VBTN. E neste botão, dentro dele, eu vou querer colocar um ícone, um VIcon. E esse VIcon vai ter o MDI chevron, aquele mesmo íconezinho lá, left, prontinho. Só que aqui a cor vai ficar escura, né, assim. Opa, mas com esse botão ficou estranho, ficou um botão, né, com borda, assim, tal, né, não ficou bonitinho igual tá lá, ó. Então, a gente pode
aqui colocar uma classe nesse botão, né? Eu quero falar que ele é do tipo icon e que ele é small. Na hora que eu falo que ele é tipo ícone, eu passo esse atributo icon e small, ele já vai ficar com uma carinha de botão, redondinho, bonitinho, escondidinho aqui, ó. Mas nós não programamos ele ainda, nós vamos programar depois a funcionalidade desse ícone. E agora, aqui embaixo, pronto, eu vou colocar aqui embaixo dele, eu vou colocar um V divider para colocar uma linha. Sim, prontinho. E vou colocar agora sim uma lista que vai ser minha lista dos atributos que eu quero apresentar, que eu quero fazer minha lista de navegação, né? Então eu vou ter um conjunto de VList items, depois vamos fazer uma cópia desse conjunto aqui. Ele vai começar mostrando para mim um VList item icon, né? E dentro desse VList item icon tem um ícone. Isso aqui, ó, é só porque o VList, eu vou voltar aqui na configuração do VList, das minhas listas, é importante que as listas, ó, cada lista, ela pode ser densa ou não, né? Mas se você vai ver na documentação dele, aqui mesmo, as configurações das listas, ó, o componente vlista é usado para mostrar uma informação. Ele contém um avatar, content, action, subheader e muitos outros, né? Muitas outras configurações. Então, eu estou apresentando aqui para você já esses componentes aqui, é só por uma questão de organização. Se você usa esse componente, parece que você escreve mais, mas ele já faz toda a parte de configuração de CSS muito mais fácil, né? Já deixa tudo organizado para você. Ele sabe que você quer colocar um ladinho do outro, porque você está colocando numa lista. Então, você está colocando um ícone. Se eu só colocasse o v-ícone e depois o texto, pode ser que ele truncasse, que ele quebrasse o texto por causa do tamanho. Então, ali ele já configura tudo certinho para nós. Nós vamos usar os recursos da linguagem, né, que nos facilitam para isso. Então, o que eu quero mostrar agora é um ícone, um texto, né, e com um link já para algum lugar. Sempre é um ícone e um texto que eu quero apresentar neste caso. Então, veja só. Nós vamos colocar, a primeira coisa, vamos fazer um ícone, né, e eu vou colocar aqui um ícone, eu vou colocar um ícone de para casa, né, vou colocar um ícone MDI Home, aqui, MDI Home, vai para casa, tem uma casinha. E depois desse ícone, nós vamos colocar um item icon, nós vamos usar também um vlist item content. Aí sim, qual é o conteúdo que nós queremos apresentar aqui neste caso? E eu vou colocar aqui um home, escrever home. Então veja, agora eu tenho aqui ó, esse íconezinho de casa e um home. Eu poderia usar, ó, então eu usei aqui, né, o ícone de home, né? Eu poderia usar um ícone de settings, por exemplo, de configuração, se tem, ó, tem esse aqui, ó, account cog, que eu poderia colocar esse aqui, ó, para usar como perfil do meu usuário, account cog. Então, nós vamos usar agora um outro ícone, nós vamos fazer uma cópia desse item aqui, ó. Faremos uma cópia dele, desse vlist item inteiro, né? Depois nós vamos fazer um vfor para isso, né? Nós vamos usar aqui, ó, primeiro, o ícone account cog, e depois vamos escrever a palavra perfil. Então, veja, já temos aqui ó, um perfil com account cog. Então, estamos fazendo um menuzinho aqui na lateral, né? Agora, eu posso... pronto, com isso a gente já tem uma configuração básica aqui do nosso menu lateral, que é o que talvez dá um pouco mais de trabalho para fazer. Agora, o que nós queremos é que esse menu seja apresentado ou não apresentado. Então, para isso, eu vejo o que nós vamos fazer. Nós vamos criar, aqui na nossa parte de scripts, nossa parte de dados, né? E eu vou criar aqui uma variável chamada sidebar. Por padrão, ela vem como true. Assim, true. Prontinho. Agora, esse meu vNavigation Drawer que eu criei aqui, ó, eu vou associar ele com o vModel, né? Eu vou associar ele, eu vou fazer com que ele esteja associado a uma variável, né? Que eu vou chamar ela de sidebar. Prontinho. Quando o sidebar está igual a true, ela está sendo apresentada aqui, ó. Se eu viesse aqui nesse sidebar e colocar sidebar igual a false, assim, veja, ela desaparece. Então, eu vou deixar lá para o padrão igual a true. E agora, olha o que nós faremos. Nesse meu menu aqui, ó, no meu VAppBar, que eu tinha esse meu VAppBar icon sendo apresentado aqui, ó, né? Eu vou agora, para ele, eu vou fazer um evento no arroba onClick. O evento click dele, eu vou dar um stop para parar a propagação dele depois. Vou usar então esse modificador de stop, para que não fique fazendo isso várias vezes. Eu vou falar aqui meu sidebar,
é igual a negação de sidebar. Então, se sidebar é true, ele vira false. Se é false, ele vira true. Então, neste exemplo agora, eu volto aqui, ó, eu tenho funcionando essa parte aqui, ó. E eu posso querer também colocar essa funcionalidade aqui nesse ícone, né? Nesse íconezinho que está aqui, ó. Então, beleza, vamos fazer ele aqui também. Então, para isso, nesse meu primeira vez que aparece esse meu VList action que está sendo apresentado aqui, ó, aqui já nesse elemento, eu posso colocar aqui também um @click stop. Também, sidebar é igual a negação de sidebar. Prontinho. Então, agora, escondeu, mostra, esconde, mostra. Aqui eu posso fazer. Então, está sendo apresentada em minha lista de tarefas. Eu ainda posso querer fazer com que ele fique mostrando se ele está ou não está em miniatura, né? Se ele fica pequenininho aqui, só os iconezinhos de um lado ou não. Então, para isso eu posso usar uma propriedade chamada mini variante. Então, aqui está, ó. Eu posso colocar aqui nele também uma propriedade chamada assim, ó, mini variante igual sim ou não, né? Se eu quero ou não quero colocar, né? Então, aqui é porque ele está pequenininho, pequenininho. Se eu coloco ele igual a false, né? Se eu tiro essa propriedade aqui, né? Ele fica grande. Então, nesse caso aqui, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos usar essa propriedade mini variante, né? Assim, mini variante. Vamos usar o modificador sync nele e vamos pegar ele de uma variável chamada mini, que nós não criamos ainda. Nós vamos criar essa propriedade aqui, mini, e por padrão ele vai ser false. Prontinho, assim, né? Então, tá aqui, o padrão é false. O que eu quero é, quando eu clicar aqui nessa barra superior, ele mude esse elemento para verdadeiro ou falso, que ele faça um toggle, né? Que quando é verdadeiro ele está falso e assim sucessivamente. Então, nesse meu primeiro VItem class que nós colocamos aqui, ó, nesse meu primeiro VItem aqui, que tem o nome do usuário, nesse primeiro VItem que nós colocamos, aqui nós já vamos colocar um evento de clique nele. Então, vamos colocar um @click, e nós vamos colocar que meu mini é igual ao contrário do mini. Prontinho. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, diminuiu. Se eu clicar aqui novamente, ele aumenta, né? Então, olha, veja, eu posso diminuir, aumentar, né? Fazer assim, ó, diminuir, faço assim, volto, clico. Então, tá aumentando aqui o tamanho dele, né? Aqui ficou meio grudadinho, né? Essa classe, eu poderia colocar, talvez aqui nesse meu VItem, aqui uma classe, um px2, assim, aumentar um pouquinho esse espaço aqui, né? Já dá um pouquinho melhor. E depois, quando a gente fizer esse componente aqui, a gente dá uma afastada também nele, né? Para dar um pouquinho mais de beleza. Talvez nessas classes aqui que a gente colocou e não usamos nenhuma propriedade avançada aí, né? De CSS para melhorar um pouquinho a apresentação dele. Pronto, nós temos isso. Já temos aqui a nossa configuração meio que principal sendo apresentada do nosso código, né? Agora é só fazer o programa central aqui, principal que a gente quer utilizar. Depois a gente vai criar aqui uma lista de itens, né, mais para frente, para poder colocar essas informações aqui, vendo todas elas de uma lista, né, que monta isso sozinho para mim, para não precisar ficar replicando aqueles códigos de velhice ali o tempo todo. Vamos ver se ele já botou para rodar o código, ainda está carregando. Pronto, agora está feito e prontinho. Aqui está a minha lista. Ele ainda está com uma breve sombrinha ali. Depois a gente dá uma olhada no que pode ser essa breve sombra que ele está mostrando para nós. Bom, agora o que nós vamos fazer é usar o vrouter, né? Então, nós vamos abrir uma nova, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de mais aqui, só para não precisar parar o projeto, embora eu poderia parar também, né? O projeto aqui, deixa eu copiar esse código aqui, para ver se ele não vai que ele muda alguma coisa, né? Vou parar esse código aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui e vou, então, dar um view add router. Ele vai adicionar o meu projeto agora. Eu vou falar que sim, eu quero continuar sem fazer um commit. Talvez ele reescreva alguma coisa aqui. A gente já fez uma cópia desse arquivo do app. Se ele reescrever algo, a gente já cola novamente por cima.
Ele vai fazer agora a instalação do ViewRouter e já fazer algumas configurações iniciais. Então, eu quero dizer que eu quero usar esse modo History. Sim. Então, viu? Ele já fez uma alteração aqui para nós, para poder colocar esse router aqui, ó, né? E vejam que já vai ficar totalmente diferente, já ficaria totalmente diferente o nosso código, né? Mas nós vamos novamente aqui voltar, colar por cima isso, o código que nós tínhamos, né? Ou dar um Ctrl Z aí para quem tinha rodando, pronto. Não perdemos nada. Vamos voltar para rodar o nosso projeto com o yarn serve. E ele vai voltar a ter essa mesma configuração que estava aqui. Agora, com o vrouter, nós já sabemos que ele vai criar para nós algumas views, né? A home e a about. Nós vamos pegar essa home aqui, ó. Eu vou apagar todo o conteúdo dessa home, vou colocar só um view assim, e vou colocar aqui dentro um container, um conteúdo para mim de dados, né? Eu vou colocar, quero mostrar aqui alguma informação. Então, eu vou colocar aqui, ó, um v container, né? E dentro desse vContainer, então, eu vou colocar um H1 e vou colocar minha lista de tarefas. Vou deixar assim. A minha lista de tarefas. Tudo minúsculo aqui. Enquanto ele está rodando aqui, ó. Ele não vai mostrar esse home aqui para nós ainda, porque nós não pedimos para fazer isso. Embora ele já criou as rotas, a gente sabe que ele já criou essa rota do home aqui para nós, né? Nós não estamos usando porque aqui no meu VApp, em nenhum momento eu mandei usar o router view. Nós já vimos isso, né, em outros vídeos. Então, o que eu vou fazer aqui nesse meu vmain, ó, veja que ele continua padrão, olá mundo, né? Não está usando aqui a minha lista de tarefas aqui dentro. Eu vou trocar aqui esse meu olá mundo, né, no bloco vmain, e vou colocar aqui dentro o router view, prontinho, né, e vou fechar o router view, pronto. Agora, na hora que ele ler o home, ele vai mostrar a minha lista de tarefas. É isso que eu quero. Se eu quiser espaçar agora aqui, pronto, agora aqui eu posso trabalhar. Eu posso criar um container com uma class, por exemplo, usando um padding 8, para espaçar um pouquinho aqui, ó, né, os espaços. E posso usar também o fluid para dizer que ele vai se ajustar, né, ao tamanho da página, caso a página cresça ou diminua. Seria interessante que sempre que eu uso um H1, H2, H3, eu sempre usasse uma class igual H1, H2, H3, né, e ele já tem os tamanhos de fontes, ele usa essas fontes, esses exemplos que estão aqui, ó, dentro na parte de styles, na typography, né? Se eu coloco o tipo H1, H2, ele usa essa fonte aqui, ó, né? Se eu não fizer isso, pronto, ele não vai utilizar, vai usar a fonte padrão do HTML, né? Então, já usei isso, pronto, tem minha lista de tarefas aqui, ó. E esse about, eu vou renomear ele para perfil, vou fazer igual que está aqui, então eu vou colocar aqui um view, assim por padrão, eu vou colocar ele dentro de um vContainer, né, com a classe PA8, prontinho, assim, um fluid, e dentro dele eu vou colocar um H1 da classe H1, né, e vou escrever meu perfil, prontinho. Só que esse perfil não está sendo acessado, nós vamos só resgatar isso aqui dentro da parte de router, index.js, né, index.js, nós vamos falar aqui o barra perfil, ele vai usar o método, o perfil que foi importado aqui, ó, e ele vai importar, então, eu vou usar o nome perfil, e perfil aqui, prontinho, né? Essa forma de fazer assim é porque ele faz um carregamento lazy, né, atrasado dessa parte aqui, ou seja, ele vai criar um arquivo chamado perfil, traço alguma coisa, .js, e só vai carregar esse arquivo JS quando for utilizado aquele componente. Então, isso faz com que seja carregado menos coisa na memória quando a página é aberta, né? Então vou até comentar isso aqui. Prontinho, ó. Agora eu tenho aqui a minha lista de tarefas. O perfil não está funcionando aqui, mas se eu colocar aqui em cima um barra perfil, ele vai mostrar o meu perfil. Se eu colocar um barra padrão, ele mostra padrão usando o mesmo layout. Como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar agora? Nós vamos aproveitar e voltar aqui no sidebar e criar uma lista, porque essa lista pode ser muito grande depois de opções, né? Agora está pequenininha, mas ela pode ser uma lista grande. Então, o que nós vamos fazer aqui neste caso? Nós vamos vir aqui no código do sidebar, né? Que é no código do app principal, né? Tá aqui nesse código do app. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar uma variável chamada itens, que é um array,
E ela vai ser um array de objetos, e esse objeto vai ter sempre três opções. Vai ter um título, que eu vou chamar de title, então vou colocar ali primeiro, eu coloquei home. Daí ele vai ter um ícone que eu vou usar, e no do ícone eu usei o MDI count. E ele vai ter um to, para onde que vai isso aqui? E eu vou colocar aqui um barra. O segundo elemento, ele vai para o barra perfil, o ícone dele é o account cogs, que nós usamos aqui em cima, né? O account cog, e ele vai ter a palavra perfil. Prontinho. Eu poderia colocar vários desses. Agora, como é que a gente vai fazer aqui neste caso? Ao invés de eu mostrar sempre o elemento assim, eu vou fazer aqui um vfor, nesse meu vlist item, que é igual a item de itens, né? Usando como chave o que? O item.title, né? O que eu vou mostrar aqui então? Aqui ao invés de eu mostrar o ícone, eu vou mostrar o item.icon. E o texto, ao invés de montar o texto, eu vou mostrar o item.title. Prontinho. Faço isso só uma vez, o segundo eu posso apagar aqui, ó. Né? Então, o segundo item eu posso apagar, porque eu estou usando um vlist, né? Prontinho. Vamos ver se continua funcionando. Está sendo apresentado ele aqui. Ó. Se eu fizesse uma cópia de vários desses elementos aqui, né? Sim, ele ia mostrar vários desses elementos aqui, né? Então, isso aqui é automático. Prontinho. E agora falta só fazer um to. Então, quando eu tenho um vlist item, o vlist item automaticamente tem para mim já uma propriedade do tipo to, se eu usar aqui um atributo chamado link. Então, se eu uso um atributo chamado link, eu posso passar um to. Neste caso, o meu to vai ser igual ao meu item.to, porque foi, né, o nome que eu chamei aqui, né, o href que eu coloquei aqui, ó, o to que eu estou usando aqui. Ó. Prontinho. Neste caso, eu tenho um home, perfil. Já tenho isso funcionando. Isso já está muito bem. Tá muito bacana de ser utilizado. Né? Agora, o que nós vamos fazer é essa telinha de perfil. Perfil vai ser uma coisa bem simples que eu quero fazer, que só vai mostrar o meu nome do usuário, só vai mostrar eu quero só colocar um formulário com um nome sobre o nome que eu quero editar. Uma coisa bem simplesinha aqui que eu quero mostrar. Então, nós vamos voltar aqui nesse código do perfil. Ele não vai funcionar não vai gravar nada em nenhum lugar, né? Só uma coisa bem simples. Então, eu coloquei aqui essa classe P8, eu coloquei um H1 aqui, né? E agora eu vou colocar dentro dele um vform. Opa, deixa eu voltar aqui. Vform. Se nós viermos aqui, ó, nas documentações, na documentação dos componentes, tem aqui toda uma documentação de formulário, né? Como é que eu posso utilizar? Então, os formulários, qual é a melhor forma que nós temos de poder usar, né? Nome, sobrenome e tal. Então, eu vou fazer aqui um exemplo bem simples de formulário, sem nenhuma validação, mas aqui tem toda uma documentação de como fazer validação automática. Nós vamos fazer mais simples agora. Então, vou colocar um vform. Dentro desse vform, eu vou colocar um container. E aqui, então, dentro desse container, eu vou colocar um vText field. E esse vText field, então, ele vai ter uma label. Eu vou chamar ele de nome, né? E ela vai estar associada a uma variável que eu vou chamar ela de nome. Então, aqui embaixo eu vou colocar um data. Eu vou colocar, então, um name igual... Opa, vou colocar nome. Um nome igual a vazio. Prontinho. Né? Então, tá aqui um nome. Né? E vou fazer um outro igualzinho, né? Que eu vou chamar aqui de sobrenome. Prontinho. E ele vai estar associado a sobrenome. E aqui eu vou colocar um sobrenome igual a vazio. Prontinho. Então, tem um nome e sobrenome. E depois, abaixo dele, eu vou colocar um VBTN, um botãozinho, né? Este botão eu quero colocar ele da cor primária. Então, vai ficar um azul, né? Um botão. E aí, vou chamar ele de salvar. Prontinho. Está dentro de um container, já vai centralizar para mim. Já tem aqui, ó, no meu perfil, um nome, sobrenome e um botão de salvar, já está bonitinho, com toda a parte de CSS e tal, né? Já colocou, ó, já tá tudo bonitinho para mim, né? Um vclass igual a H1, tá tudo certo. Né? Veja, se eu vier inspecionar esse código aqui, ó, nesse caso eu vou fazer para que você possa dar uma olhada, ó, ele já criou uma classe container, ó. Daí tem toda a configuração de padding, ó, que ele usa 100% da largura, que já usa uma margem automática.
Aí dentro dele tem um form, eu já tenho toda a configuração que tem o modo block. Dentro dele coloquei um container. Tem aqui ó, um padding de 12 pixels. Ou seja, tem toda uma configuração quando a gente usa este elemento, né? Ó, se eu uso um vinput, ó. Então já faz toda uma configuração que é do tipo item, que é flex, tá? Então tá tudo bonitinho, já faz tudo para nós isso automaticamente, né? Então isso já está sendo apresentado para nós. Esse erro que estava dando ali porque eu tinha mandado replicar várias vezes o menu aqui, lateral, né? Prontinho, tá aqui. Temos o perfil feito, sem funcionalidade, por óbvio, porque eu não estou programando ela ainda, né? É só a interface. Agora nós vamos fazer também a configuração da minha lista de tarefas mesmo, né? Propriamente dita. Então, como é que nós fazemos isso? Aqui no Home, nós já temos aqui minha lista de tarefas. Eu vou criar também um vForm, porque eu quero mandar adicionar um elemento na lista, caso ele tenha, e dentro dele ele vai ter um vTextField, assim, né? Esse vTextField vai ter uma label, que vai ser igual a nova tarefa, né? Uma lista de tarefas que nós estamos fazendo. Ele vai ter um model, vModel, que é igual a nova tarefa, né? Prontinho, assim, por enquanto vai ser só isso. Depois a gente vai mandar adicionar. Então, nos meus dados, ele vai ter um return e com nova tarefa igual a vazio. Prontinho. Então, aqui no meu home. Opa, ele perdeu alguma coisa. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Dentro de bcontainer. Alguma coisa aqui, deixa eu verificar. Minha lista de tarefas está certinho aqui, pronto, tá ok, né? Então, já vamos fazer aqui algumas configurações adicionais. Eu quero colocar aqui nessa minha lista de tarefas, eu tenho um slot que eu posso colocar aqui dentro, ó, que é um slot que vem um slot de append, tem um slot de pré-append, né? Se eu pegar um ícone aqui, ó, nesses meus inputs, eu posso colocar desenhos antes ou desenhos depois, que são slots que eu tenho aqui dentro dele, que são slots de append ou de pré-append, né? Que vai antes ou depois. Então, aqui na documentação, ó, eu tenho os vários slots, só que eu tenho um append e um pré-append. Posso colocar coisas depois ou antes. Então, neste caso, eu vou colocar um append, e olha o que eu vou fazer, eu vou colocar um vicon aqui. Esse meu vicon, ele vai estar no meu slot de append. Então, eu escrevi ele assim, né? E o conteúdo que eu quero colocar nele aqui ó, é o MDI send. Então, veja só o que vai acontecer aqui. Ó. Eu usei um ícone chamado send. É esse íconezinho aqui, ó. Esse ícone aqui, MDI send. Ele vai ficar assim, ó. Um íconezinho aqui para poder salvar. Eu não mandei colocar nenhuma lista ainda, mas é isso que ele vai mostrar para mim. Agora, eu quero colocar logo depois dele um divider, né? Uma linha mais fraquinha, como se fosse um HR. Né? Então, se eu salvar aqui, ó, mostrar como se fosse uma linhazinha fraquinha aqui, um HR. E agora eu quero colocar a minha lista de tarefas, obviamente, dita. Então, eu vou colocar um vlist. Podia colocar dentro de uma table, mas eu quero fazer ela mais simplesinha. Então, eu vou usar uma vlist item group para organizar essa minha lista de tarefas. E aqui, então, agora eu vou criar uma lista de tarefas lá embaixo para poder adicionar ela. Então, eu vou colocar aqui as minhas tarefas. Prontinho, uma lista. E essa minha lista vai ter só o título por enquanto. Então, eu vou ter... Primeiro vai ter o título, vai ter uma tarefa 1. Opa. 1. Eu vou colocar aqui uma tarefa 2 e uma tarefa 3. Eu vou colocar só assim neste momento. Prontinho, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. E agora aqui dentro, então, do meu item group, eu vou colocar a minha lista de meus itens mesmo, que vai ser o meu vlist item. Então, neste caso, vai ser um vfor de tarefa of tarefas, usando como chave o tarefa.título, que é o que nós temos por enquanto. Podia usar um index aqui, né? Eu posso usar a própria tarefa, eu vou usar o tarefa.título como index. E dentro dele, eu só vou apresentar, então, o tarefa.título. Assim, prontinho. Então, tem aqui a minha lista de tarefas. Né? Depois a gente pode colocar se está apagada, se não está. Neste momento, eu não quero fazer nada disso. Eu quero configurar agora, só para adicionar um elemento aqui na minha tarefa. Né? O que nós vamos fazer, então? Nós vamos
colocar que quando a gente der um Enter aqui nesse meu elemento aqui, ou na hora que eu clicar no ícone, eu vou mandar adicionar. Então, aqui, ó, vou usar um arroba e down. Enter, ele vai usar o método, ele vai adicionar o método, ele vai chamar o método adicionar. E também no evento onClick desse ícone, ele também vai chamar o método adicionar. Prontinho. E agora, o que faz esse método adicionar? O método adicionar faz o que nós já estamos acostumados a fazer, né? Nos meus métodos. Então, o método adicionar, ele vai pegar, no meu tarefas, ele vai dar um push de um objeto em que o título vai ser igual ao dis.nova-tarefa. E depois, ele vai pegar o dis.nova-tarefa e vai falar que ele tem conteúdo vazio. Então, tá aqui, se eu colocar agora aqui, ele não organizou, deixa eu dar um Enter novamente aqui. Então, tarefa 4, vou dar um Enter, mostrou aqui, né? Só que ele tá, neste caso, ele tá dando reload, e eu não quero que ele dê um reload, porque ele não está persistindo esses dados, né? Então, para ele não dar um reload, eu vou receber um evento aqui, ó, né? E vou colocar, não está gravando esses dados em lugar nenhum também, né? E vou dar um prevent default. Pronto, para que eu não quero que ele dê reload na página, porque não está sendo gravado isso em nenhum storage, né? Local ainda, não vimos isso como fazer ainda. Então, eu vou colocar tarefa 4. Prontinho, está aqui. Tarefa 5. Se eu clicar aqui, ele vai enviar. Prontinho. Então, já tem essa parte aqui, tem essa parte aqui. Já tem um bom avanço no meu código. Agora, para finalizar, nós vamos fazer um layout de login. Vou fazer uma tela de login. Só que quando eu fizer uma tela de login, eu não quero que tenha todo esse menu aqui lateral. Então, eu quero ter uma outra página. Nós vamos vir aqui e criar uma cópia desse perfil. Eu vou criar uma nova página aqui, ó. Um novo arquivo chamado login.view. Eu vou criar padrão aqui e vou só colocar um vContainer. Assim, e vou colocar um h1.h1 e vou colocar login. Pronto. Na hora que eu vier aqui no index, eu vou também registrar esse login, né? Eu vou registrar parecido com aquele ali. Vou registrar assim. Então, assim, vou colocar aqui login. Vou chamar o nome de login e vou importar aqui o login e vou chamar aqui de login. Vou fazer dessa forma aqui o login. Agora, eu vou vir aqui também no meu app.view, e aqui onde eu já tinha colocado esses dois ícones, eu vou colocar aqui um ícone chamado sair, e pode ser MDI exit to app. Eu sei que existe já esse ícone aqui, já conheço ele, e vou chamar o barra login. Prontinho. Agora tem aqui já esse home, tem o perfil, e se eu clicar aqui no sair, que tem esse ícone aqui, ó, ele vai mostrar o meu login. Mas no caso do login, eu não gostaria que ele mostrasse nessa mesma template. Eu gostaria que ele tivesse uma template vazia para login, não pode ter acesso ao menu, né? Então tá bom. Então para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos modificar um pouco aqui o nosso código, bem pouca coisa, né? Nós vamos criar uma pasta chamada layouts. Olha só, eu vou criar uma pasta chamada layouts. E vou criar um layout chamado, um novo layout, um novo arquivo chamado default.view e um outro que eu vou chamar de blank.view. Blank.view. Pode ser qualquer nome, tá? Você já vai ver isso. Esse que está aqui no default, eu vou pegar o conteúdo de app inteirinho, app.view inteirinho, vou dar um Ctrl C nele e vou colocar ele aqui dentro desse default. Prontinho, inteirinho. E agora o que eu vou fazer é mudar o meu app, né? Esse meu app ponto .view, eu vou apagar ele inteiro, eu já copiei ele, e só vou colocar assim, ó, um vapp, um vmain, nem precisava, tá? Mas só por uma questão de configuração, eu vou colocar um router view aqui como um padrão. Agora, veja, agora ele se perdeu totalmente, né? Porque tá todo mundo sem nada sendo configurado. Mas é que eu quero utilizar, na realidade, eu vou querer utilizar nas minhas rotas aquele componente
do default que a gente criou antes. Então, como é que nós fazemos isso? Eu vou vir aqui no router, nós vamos fazer uma pequena modificação. Aqui, uma pequena modificação. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui dentro eu vou colocar um componente. Eu vou chamar aqui o path dele, se for o barra, no path barra, certo? Ele vai usar um component. E aqui neste caso, o que vai ser o component? Vai ser um import. Eu poderia colocar aqui o nome do component, né? Do arroba layouts barra default. Só que vai ter mais uma configuração. Eu vou usar um children aqui. Children. Children vai ser uma lista de objetos. De qual objetos? Desse home e deste perfil aqui, ó. Então, esses dois eu vou copiar e vou colocar ele aqui dentro. Então, ó, o barra, ele usa como padrão default. Se for barra normal, se o barra não vier nada depois dele, ele vai chamar o componente home. Se vier perfil depois desse barra, então ele usa o componente perfil, né? Bom, e agora, e para o outro? Né? Eu faço uma cópia muito parecida com a desse, coloco uma vírgula aqui, né? Vou fazer assim, ó. Vou colocar igualzinho esse outro elemento aqui, ó. Igualzinho, assim, ó. Aqui, ó. Prontinho, né? Ele vai, só que daí aqui fica dentro de um objeto. Deixa eu só configurar isso aqui. Vai ficar dentro de um objeto, assim, né? Fechou o objeto, falta fechar esse objeto aqui. Só que neste caso, quando for o barra login, eu quero chamar o blank como padrão. Ó, opa, ele ficou alguma coisa errada aqui. Faltou fechar essa. Prontinho. Então, olha só. Então, eu tenho o barra padrão, ele usa o default se não tiver nada depois dele, ou seja, se for só barra, ou se for o perfil. Se não for esses, ele vai continuar. Então, tem um barra com barra login. Se for o barra login, ele mostra um blank, né? Então, pronto, fiz isso aqui, ó. E eu poderia ter vários modelos diferentes também. Então, posso ter vários templates diferentes, inclusive formas, né? Uma com menu lateral, outra com menu de um jeito, outra com cor de um jeito. Quer dizer, eu posso mudar de várias formas isso. Então, vou voltar aqui no código. Olha, deixa eu dar um home. Deixa eu limpar aqui. Opa, aqui ficou assim porque eu coloquei duas vezes agora um VApp, né? Eu coloquei duas vezes um vmain. Então, calma aí, deixa eu voltar aqui no código. Deixa eu ver onde é que ele está. Nesse arquivo de app aqui, ó, eu não coloco esse vmain, eu deixo só o vapp. Assim. Podia deixar sem nada também, só o vrouter. Pronto, agora vai ficar grudadinho aqui, aqui. E se for um login, ele não mostrou nada no login. Tem alguma coisa errada aqui, porque deveria mostrar ao menos a palavra login. Ele não conseguiu redefinir o template. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa errada. É blank aqui, index, layouts, blank. Ué, tá certo. Deixa eu ver esse blank. Opa, o blank eu não fiz nada, né? Então eu tenho que colocar o template. No meu template blank ele vai ter o quê? Um vapp. Então o meu template blank vai ser vazio mesmo, né? Ele não vai ter praticamente nada ali dentro, né? Ele vai ter só um vapp, aí sim, né? Vai ter um vapp, vai ter um vmain, e aí sim aqui dentro eu vou mandar mostrar o meu router view. Prontinho. Agora aqui tá o meu login, vai mostrar assim, mas se não for o login, se for uma outra página, ele mostra normal. Deixa eu fechar aqui. Então mostrou normal aqui, né? Se for login, ele mostra assim. Se não, ele mostra do jeito que tem que ser. E agora, então, nós vamos fazer uma telinha de login, uma página para esse login, né? O que nós podemos fazer aqui para deixar o login bem, bem certinho. Então, voltamos no código, vmain, agora aqui neste login, onde é que está o login? Na parte de views, tem o login. Eu vou fechar todos esses outros que estão abertos aqui, abrir só o login. Prontinho. Nós vamos criar o login. E esse login, nós vamos usar algumas propriedades para ele. Eu quero que ele use em altura inteira. Então, eu vou usar um view height, aqui assim. E vou querer falar que ele é fluid, né? Que ele usa também todo o espaço que ele pode usar. E que o texto dele vai ser centralizado. Então, já vai dar uma pequena modificaçãozinha aqui, ó, nesse meu home. Já ficou aqui centralizado, né? Já deu uma pequena modificação. Dentro dele, eu vou colocar um outro vContainer.
Sim. E vou trabalhar aqui dentro desse vContainer, certo? Eu vou apagar esse vHall aqui, que eu não quero ele. Prontinho. E agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma linha. E dentro da linha, agora, eu vou criar uma coluna. E essa coluna aqui, eu vou querer colocar aqui algumas configurações, né, para essa coluna. Eu vou querer colocar uma class igual a primary text, dois tracinhos aqui. O texto vai ser um texto em azul, eu estou usando a cor principal. Eu vou colocar o text igual a center, né? E eu vou querer colocar ele centralizado, então mx alto. E vou colocar um peri bottom, um espaço embaixo dele, né, de vezes 4 ali, né? Ainda, eu vou querer dizer que as colunas dele, que eu vou querer utilizar uma coluna. E o SM, se for em dispositivos pequenos, eu vou usar 4. E vou usar um offset, ele vai fazer um deslocamento de 4 colunas. Prontinho. Né? Vou salvar aqui. E agora aqui eu vou escrever um texto. Agora aqui eu quero colocar aquele meu H1. Né? Vou colocar um texto aqui e vou escrever dentro dele, login. Então, prontinho. Ele vai ficar aqui, sendo apresentado para mim, este meu login. Primary, escrevi errado aqui. Pronto, agora ficou o texto mais bonitinho, né? Primary, um login aqui escrito com uma outra cor. Prontinho, fiz uma coluna aqui no meio, né? Uma coluna, uma linha com uma única coluna aqui no meio. Agora eu vou querer fazer também uma outra coluna com uma imagem, né? Então, eu tenho uma imagem aqui guardada, que é uma imagem do logo da Firebase, que nós vamos usar depois. Eu vou colocar essa imagem dentro dessa minha pasta Assets. Deixa eu copiar essa imagem que eu tenho aqui guardada. Então, eu vou criar uma pasta chamada Images aqui dentro, uma nova pasta chamada Images. Prontinho. E aqui dentro eu vou colocar essa Firebase logo. Vou colocar aqui para dentro. Prontinho. Firebase logo. E nós vamos colocar agora esse logo da Firebase sendo apresentado para nós aqui no lado, né? Já temos esse login com essa logo da Firebase sendo apresentada aqui no lado. Então, nós temos uma outra VHOL, uma outra linha que nós vamos fazer. Agora, essa overhaul aqui, eu vou querer colocar nela uma elevation 3, aqui uma elevação, e vou querer colocar também uma margem do lado direito e do lado esquerdo, centralizada, né? Então, automático a margem dela no X, no eixo X, né? E dentro dela eu vou colocar uma coluna, um vcol. Neste caso, eu vou querer dizer que eu não sei quanto, eu vou querer usar a largura das colunas, a quantidade de colunas igual ao automático. E dentro dela eu vou colocar um VIMG. E esse IMG, então, vai ter uma altura máxima de 150 pixels, uma largura máxima de 250 pixels, prontinho. E o source que eu quero usar vai ser o arroba assets images e o nome do arquivo que nós colocamos, que foi firebase underline logo.png. Foi o arquivo que nós acabamos, png. O arquivo que nós acabamos de colocar. Então, nós temos essa logo aqui, ó, né, sendo apresentada aqui no lado deste elemento. Ele deveria ter uma linha com uma elevação que não apresentou ainda para nós. Vamos ver como é que vai ficar. Feito isso, na segunda coluna, nós vamos colocar mais uma coluna aqui, ó, né, nós vamos colocar uma outra coluna, e dentro dessa outra coluna eu vou colocar um form, um formulário, né, e aqui dentro desse form eu vou colocar um vText field, pronto, ele vai ter uma label igual a e-mail, uma label igual a e-mail, e ele vai associar com user.email, né, no meu vModel. Vou colocar isso aqui e vou criar já aqui embaixo na minha parte de dados, eu vou colocar aqui um data e vou dar um return de um objeto user. Pronto. Então, já coloquei aqui um campo de user. E agora eu vou colocar um outro campo, vou fazer uma cópia, que eu vou chamar ele de senha. Mas aqui ele vai ter algumas configuraçõezinhas a mais, né? Ele vai ter algumas configuraçõezinhas a mais nele, que nós já vamos fazer aqui. Password, assim, ó. Então, olha só, nós temos aqui e-mail e senha, né? E-mail e senha, deixa eu dar um enter aqui. Prontinho, é isso mesmo, e-mail e senha,
né? Só que se eu colocar o e-mail aqui e colocar a senha aqui, ela vai aparecer. Então, nós vamos usar aqui uns recursos interessantes para a parte de e-mail e de senha. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui o tipo do e-mail. Nós vamos criar uma variável chamada show aqui embaixo. Assim, ó. E eu vou colocar o show dessa variável igual a false por padrão. Assim, né? E aí aqui, ó, eu vou usar também um ícone que eu quero apresentar depois dele, né? Nesse meu vtext icon, que eu posso usar. Eu usei daquela forma com um append dentro do slot, mas eu também posso fazer assim, ó. Colocação 2 pontos, append icon, né? E aí eu quero mostrar que ícone eu quero mostrar. Então, neste caso aqui, eu vou colocar o ícone, eu vou colocar entre aspas ele, eu vou colocar o ícone MDI. MDI. Opa, posso fazer assim. Tem 2 pontos. MDI. Então, esse ícone aqui, ó. Mas eu quero que esse ícone mude conforme esteja no modo show ou não no modo show. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar um @clique, né, no @clique. Se for no append, aí aqui eu vou colocar que o show vai ser igual ao contrário de show. Então, agora que o show vai mudar, né? Ele está clicando aqui, mas não mudou o ícone. Né? Eu vou escrever aqui qualquer coisa, ele ainda não mudou o ícone. Então, como é que eu posso fazer aqui? Ó? Primeiro eu vou mudar o tipo. Então, eu vou colocar aqui assim. Ó. O tipo dele, eu vou fazer uma verificação ternária. Eu vou verificar. É do tipo show? Se é do tipo show, então eu quero que ele seja... O type dele vai ser text. Se não, o type dele vai ser password. Pronto. Então, agora aqui, ó, eu vou escrever uma senha. E vou clicar aqui, ele vai mostrar e esconder. Mostrar e esconder, mostrar e esconder. Né? Da mesma forma, eu quero que esse meu ícone aqui, ó, ele também passe a ser uma verificação ternária, do tipo, é show? Então, o ícone que eu quero que ele mostre é o MDI I. Se não, o ícone que eu quero que ele mostre é o MDI I off. Prontinho. Então, ó, agora eu vou escrever alguma coisa aqui, ó. Mostra, esconde, mostra, esconde. Né? Então, tá aqui o ícone sendo apresentado, né, para nós. E o e-mail que eu quero colocar aqui, né? E eu poderia aqui fazer algum tipo de validação agora para o meu usuário e para minha senha, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma validação qualquer. Eu quero validar que se ele entrar com o usuário com o e-mail Eduardo e com a senha Eduardo, e somente com esses dois casos aqui, ele vai me redirecionar para a tela do login. Senão, ele não me redireciona. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou colocar um botão aqui. Preciso colocar 2 botõezinhos aqui embaixo antes de fechar o form. Eu vou colocar aqui, 2 botões, um VBTN. E aí, neste caso, eu vou colocar uma color igual a primary aqui. E aí eu quero falar que no evento um clique dele, ele vai executar o método login. Nós já vamos fazer esse, aqui eu vou colocar login. E eu vou colocar um outro evento aqui, né? Uma outra cor, que eu vou colocar uma class, para dar uma espaçadinha aqui. Vou deixar sem essa class aqui para ver já o que nós vamos precisar dela. Né? Nós vamos colocar um color warning. E o clique dele eu vou chamar de reset. Eu vou mandar cancelar. Veja, ele vai mostrar agora aqui 2 botõezinhos aqui no lado para mim. Eles ficaram grudadinhos aqui, tá vendo? Para não deixar ele grudadinho, eu posso colocar aqui uma class igual margin left 2. Prontinho. Então vai dar uma margem aqui espaçando um pouco. Primeira coisa que eu quero fazer é um reset. Então, quando eu clicar aqui, eu quero que limpe esse usuário e senha. Então, vai ser fácil. Eu venho aqui nos meus métodos, né? Coloco em methods. Eu vou colocar um reset. E nesse caso, do reset, eu vou colocar aqui this.user é igual a vazio. Prontinho. Então, não importa o que eu escrevo aqui. Vou colocar cancelar, ele vai apagar. Prontinho. Agora, no login, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma verificação bem simplesinha aqui, né? Primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se o usuário e a senha estiverem certo, então eu vou colocar assim, ó, se o dis. E é claro que não seria assim, né? Mas se o dis.user for Eduardo, e aí eu vou fazer uma outra verificação, e o dis.user
ponto password for igual a Eduardo, só preciso confirmar se lá eu chamei de user.password, user.password, é isso mesmo, né? For igual a Eduardo. Então, se esses dois forem assim, então o que que eu vou fazer? Neste caso, eu vou usar um método chamado dis.$router.push, e aí, neste caso, nós vamos jogar ele com um cara com propriedade chamada home, né? Vamos fazer um router para uma rota que tem o nome de home, né? Que é o barra, certo? Senão eu quero mostrar uma mensagem de erro, mas nós já vamos ver como a gente vai fazer isso depois. Agora, neste primeiro momento, se eu colocar Eduardo com uma senha qualquer, der um login, ele não vai me fazer nada. Mas se eu colocar a senha igual a Eduardo, ele vai redirecionar para cá. Prontinho. E se eu sair, ele me volta para cá. Eu poderia querer mostrar uma mensagem de erro também, né? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada error login, vou chamar ela de false, e vou mostrar para você o seguinte, aqui na documentação, nós podemos usar um snack bar, deixa eu ver aqui onde é que ele está nos meus components, posso usar aqui ó, um snack bar, que é mostrar essas mensagenzinhas assim, ó, aqui, ó. Então, tem várias formas de fazer esse snack bar. Para isso, eu só preciso criar aqui, ó, dentro desse meu container, em qualquer lugar, então eu vou colocar fora do último container aqui, né, em qualquer canto, eu preciso criar só um componente chamado snack bar. Só preciso ter um cara chamado snack bar. No meu caso, eu quero que a cor dele seja vermelha, né, e ele vai estar associado com aquela variável que eu acabei de criar, que é a error login, né, então vai estar associado com ela. Eu vou falar que ela é danger e que ela é multiline, ou seja, ela tem uma cor de alerta, né? E que ela tem um multiline. E ainda vou colocar uma outra propriedade, que é um timeout, vai ser um timeout de 2 segundos. Então, tá aqui, né? Criei essas propriedades aqui. Neste caso, o que eu quero apresentar dentro dessa minha snack bar? Eu quero só apresentar um texto do tipo usuário ou senha inválidos. Prontinho. Só isso, né? E aí seria bacana que eu tivesse um botãozinho de fechar ali, né? Para poder voltar, né? O error login para igual a false. Mas deixa eu mostrar para você como é que vai ficar só assim. Ó. Na hora que eu fizer isso aqui, se a senha estiver certa, ok, ele vai dar um push para lá, né? Para aquele home. Se não, eu vou falar que o dis.errorlogin passa, opa, dis.errorlogin passa a ser igual a true. Prontinho. Agora, nesse caso, o que vai acontecer? Ó? Se eu vier aqui e colocar uma senha e um usuário que não existe, ele vai mostrar usuário sem inválidos. Ele vai ficar um tempo e vai fechar. Se eu colocar novamente, pronto, usuário sem inválidos. Eu poderia colocar um botãozinho de fechar aqui para fechar antes, né? Mas, como eu coloquei 2 segundos, eu nem preciso, né? Mas se eu clicasse podia criar uma template ali e colocar, então, um botãozinho de fechar. Mas não vou fazer isso agora. Se o usuário estiver certo, Eduardo e Eduardo, pronto, eu já faço o login, né? Esse vídeo aqui ficou bem longo, né? Com aí um vídeo de mais de 1 hora, mas com isso a gente conseguiu fazer uma caminhada completa para criar uma estrutura de uma lista de tarefas, adicionando tarefas. Eu não fiz a exclusão, nada disso, né? Neste momento, apenas a criação de perfis e tal. E depois nós vamos integrar isso também com a Firebase.